Olá, pessoal. Me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados para apoio ao curso de redes. Nesse especificamente, a gente vai tratar do assunto do módulo 1 do curso CCNA 2. Nele, a gente vai falar um pouquinho da configuração básica de dispositivos, certo? A gente vai falar sobre o que a gente faz quando pega um switch empresarial e tira da caixa, né? Como é que a gente faz a configuração inicial dele. A gente vai falar sobre a configuração de porta desses switches, assim como boas práticas. Como é que a gente configura esse switch para ele ser gerenciado remotamente, né? E assim como a gente vai falar um pouco sobre a configuração básica de roteadores e como é que a gente verifica o que foi feito. Então, começando pelos switches. Lembrando que switches são computadores que têm um propósito específico, né? Então, assim como computadores, eles têm um processo de inicialização que no slide ele está apresentado em 5 etapas. E a primeira etapa desse processo de inicialização é justamente rodar o POST, né, o Power On Self Test, que é um programa que fica armazenado na memória RAM e que tem o objetivo de testar se está tudo ok para o computador inicializar. Né? Então ele vai analisar a CPU, memória RAM, o sistema de arquivos da memória flash. Caso o POST funcione e termine com sucesso, né, tá tudo ok nesse ponto, ele vai carregar o gerenciador de inicialização ou bootloader, né? Que basicamente, o software de inicialização, que basicamente é um outro programa pequeno que fica armazenado também na memória ROM. Lembrando que a memória ROM vem de memória de somente leitura. Depois, o carregador de inicialização ele vai inicializar a CPU de baixo nível, né? Então, vai inicializar os registradores que controlam a memória física mapeada para a CPU, assim como a quantidade de memória, a velocidade da memória RAM. Né? Após isso, o carregador de inicialização inicializa o sistema de arquivos da memória flash. E, por fim, o carregador de inicialização ele carrega a imagem do sistema operacional, que normalmente no switch é um arquivo bin, que está lá na memória flash, por exemplo. Ele vai carregar a imagem desse sistema operacional para a memória RAM e passar o controle para o iOS, né, que é o sistema operacional do switch. Bom, então tem alguns comandos de inicialização. Uma variável importante de citar de inicialização é a variável boot. Né? Ela é definida utilizando o comando boot system, no modo de configuração global. E você pode ver detalhes dessa variável e dessas configurações utilizando o comando showboot. E aí você vai ver onde é que está o arquivo de inicialização atual. Certo? Por exemplo, nessa imagem você pode ver aqui o comando boot system sendo aplicado e um caminho na memória flash de uma imagem do iOS, do sistema operacional do switch, certo? Bom, os switches eles também têm essa telinha, esses LEDs, que tem um mapeamento, um significado para cada LED, certo? Existe um LED, por exemplo, que identifica se o switch está funcionando, recebendo energia. Lembrando que o switch, assim que ele é ligado na tomada, ele não tem um botão de ligar, switches empresariais, né? Ele já começa a funcionar, ele é meio que plug and play. Então esse LED já dá uma ideia se o switch está recebendo energia ou não, já que tem muitos switches que são muito silenciosos. Então o LED ele facilita esse trabalho, principalmente se for de um rack também com vários switches, né? Tem um LEDzinho para falar, é o RPS, para você ver se a fonte de energia redundante ela está ok ou falhou. Percebam, switches empresariais normalmente podem ter mais de uma fonte de energia. Sendo assim, caso uma fonte de energia falhe, a outra continua funcionando, mas você vai ver o alerta, né? Aqui no LED RPS, você vai poder trocar a fonte. Você tem LEDs que demonstram o status da porta, né? No caso, nesse caso de switch aqui, quando ela está verde, indica que o modo do status da porta está selecionado, que é o padrão. O status da porta pode então ser entendido pela luz associada a cada porta. Cada porta do switch, por exemplo, um switch de 4 portas, vai ter uma luzinha que ela vai poder ficar verde, poder ficar âmbar, né? Identificando muitas vezes a velocidade que a porta está conectada. Então, enfim, se ela está conectada, por exemplo, a uma velocidade abaixo da velocidade máxima dela, ela pode ficar com cor diferente, né? Âmbar em geral. Você tem um LEDzinho para identificar o duplex, um LED para identificar o PoE. PoE, lembrando, é Power over Ethernet, que significa que um switch PoE ele pode alimentar com energia elétrica algum equipamento ligado a ele através do cabo de rede. Então, será que esse switch que é PoE, de repente, ele está com o PoE habilitado? E aí você pode ver por esses LEDs. Esse mapeamento dá mais detalhes para as portas, né? Para os LEDs de switches da Cisco. Esses podem dar uma olhada.
Um detalhe, pessoal, quando um switch desses ele está sem senha, ou você não sabe a senha, pode acontecer do administrador de redes de repente sair da empresa e não deixar tudo documentado, o que não é difícil, né? O que eu faço? Será que é um switch desse de 2, 5, 10, 15, 20 mil reais ele está perdido? Porque ninguém tem a senha para configurá-lo? Não. Você pode seguir essa etapa de inicialização, certo? E utilizar esse processo vai lhe permitir recuperar o controle do sistema operacional, restaurar uma imagem, por exemplo, de um sistema que está corrompido. Então, seu switch ele falhou, talvez no upgrade do sistema operacional ou por outro motivo, e ele não tá, o sistema operacional dele está corrompido. E aí, o que é que eu faço? Você pode utilizar essa sequência de passos para atualizar o sistema operacional, colocar enfim, restaurar, trocar a senha e por aí vai. O switch, ele, quando você tira ele da caixa, ele, apesar de ser plug and play, no sentido de que você pode conectar dois equipamentos, dois computadores, em duas portas e você já vai ter comunicação entre eles, né? Já que todas as portas, por padrão, vêm habilitadas na mesma VLAN, que é a VLAN 1. Para você configurar esse switch, você vai utilizar normalmente um cabo de console. Ou seja, você vai utilizar um computador que está próximo a esse switch, já que ele não tem rede configurada ainda. Vai ligar esse computador em um cabinho de console na porta de console do switch e vai fazer uma configuração inicial. Por exemplo, você vai configurar o endereço IP para gerência do switch, uma máscara de rede e o endereço de gateway padrão. Essa configuração de rede do switch ela é feita na SVI, na interface virtual do switch. A SVI, pessoal, ela tem o propósito de permitir com que você aplique um IP ao switch, acesse ele remotamente, mas o objetivo não é que esse switch ele vire um roteador a princípio, certo? Um switch aqui que esteja operando em camada 2, ele vai continuar operando em camada 2, apesar dele ter esse endereço IP e máscara. Esse endereço IP e máscara ele tem o propósito de permitir com que alguém, o administrador de redes, por exemplo, acesse ele remotamente para configurá-lo. Porque imagine diversos switches em um prédio, ou diversos prédios espalhados pela cidade, ou por cidades diferentes. Se esse administrador de redes ele tivesse que ir em cada switch com um cabinho de 1 metro, cabinho de console de 1 metro para configurar, então você configura, mesmo que em switch de camada 2, IP e máscara para que ele possa ser acessível via rede. O endereço de gateway ele é configurado para que ele possa ser acessível via redes remotas, não é? Sem o gateway você vai conseguir configurá-lo via rede, mas apenas via rede local, certo? Então, por padrão, como eu falei, todas as portas são aplicadas a VLAN default, que também é VLAN de gerenciamento, só que é uma boa prática que você configure como a VLAN de gerenciamento uma outra VLAN que não seja a VLAN padrão. Então, por exemplo, você pode criar a VLAN 99, entrar na interface VLAN 99 e configurar o IP máscara e gateway padrão. A partir daí, você vai ter, por exemplo, a VLAN 99 como sendo a VLAN de gerenciamento e as portas que você não configurou, por exemplo, que estão por padrão na VLAN 1, não vão estar na VLAN de gerenciamento por padrão. Não é? Um detalhe é que uma vez que você configura a interface VLAN 99 de um switch, por exemplo, interface VLAN 1, alguma VLAN que não seja 1, que você quer mudar, essa interface VLAN ela não vai ficar pronta, não é? Até que você crie essa VLAN. Essa criação da VLAN não é automática. Então você pode escrever, por exemplo, VLAN 99, você vai criar essa VLAN e está tudo ok. Um outro ponto é que pode ser que o switch ele precise. Vamos lá. Um outro ponto é que para você utilizar esse gerenciamento utilizando IPv6, pode ser que você precise utilizar um comando no switch para poder habilitar o IPv6, certo? Que é o comando sdm prefer default dual IPv6 and IPv4, IPv4 and IPv6. E depois você dá um reload, reload é o comando que você reinicia o switch. Então, por vezes, caso você precise utilizar IPv6, você tem que habilitar, não é? Então, aqui a gente tem uma dica para vocês, como é que a gente faz esse processo que eu te falei, como é que eu configuro o IP no switch. Então, eu vou entrar no modo configuração global, entrar na VLAN interface que eu quero configurar para ser a VLAN de gerenciamento, colocar um IP, nesse caso IPv4, então IP address, IP e máscara. Posso colocar também o IPv6, IPv6 address, tá traduzido aqui, mas está errado, é address, né, o comando. IPv6 address, IP e prefixo. Lembrando de dar um comando no shutdown para habilitar a interface VLAN e pronto, está tudo certo. Lembrando também de salvar
a configuração que você fez. Porque uma vez que você fez a configuração apenas da memória RAM, você precisa salvar para que quando o switch reinicie, ele continue com a mesma configuração que você fez, né? Bom, como é que eu configuro o gateway padrão? Lembrando que se eu não configurar o gateway padrão, o switch ele continua acessível pela rede, mas apenas pela rede local. Então, para configurar o gateway padrão e permitir assim que eu possa acessar pela rede remota, por exemplo, em outra, enfim, qualquer outra rede que não é a rede local, eu vou utilizar o configure terminal para entrar no modo de configuração global e utilizar o comando IP default gateway e o default gateway daquela rede, da rede em que o switch está conectado e que é enfim, o default gateway dessa rede, né? Tem que ser a mesma rede que o endereço IP do switch esteja. O endereço IP da interface de gerenciamento. E aí, como é que eu posso ver essa configuração? Por exemplo, com o comando show IP interface brief. Show IP interface, ele mostra mais detalhado, e o brief, ele resume um pouco, né? Para ver a configuração IPv6, show IPv6 interface brief. Então, são ótimos para a gente determinar se está tudo habilitado, né? Se a interface está up. Exemplo aqui, ó, no slide. Show IP, ou seja, IPv4, interface brief. Ele mostra que a interface VLAN 99, o IP que está configurado é 172.17.99.11, foi manualmente configurado, ela está down, né? Ou seja, o status está down e o protocolo está down. E aí, bem, o endereço IP aplicado ao SVI é apenas para o acesso de gerenciamento remoto, como eu falei. Isso não permite, a princípio, que o switch ele roteie em camada 3, apesar de ser possível que você tenha switches que atuam roteando na camada 3, certo? Switches multilayer, multicamadas. Essa configuração do IP apenas na interface é para gerenciamento. Aí, pessoal, tem um laboratório, vocês recomendo fortemente que façam, e a gente passa para a etapa de configuração de portas do switch. Então, aqui a gente traz um pouco do conceito de duplex, né? Duplex, tem uma analogia boa para isso, é que no modo half duplex, você tem, por exemplo, um computador, era muito utilizado antes dos switches, né? Em switches mais antigos, no sentido de que você tinha em hubs, né? Na verdade, em que você tinha, por exemplo, um computador ligado a um hub, ou vários computadores ligados a um hub. Ele funcionava como um só barramento, certo? Então, para um equipamento enviar alguma coisa no meio, que é o meio compartilhado, ele tem que primeiro escutar esse meio e verificar se o meio não está ocupado, se não tem um outro equipamento enviando informações nesse meio. Logo, no modo half duplex, você tem muito perigo de colisão. E acontecem muitas colisões, do tipo, alguém achar que o meio está livre, enviar informação, outra pessoa, outro dispositivo achar que o meio está livre, enviar informação também, e essas informações se chocarem, né? E aí, isso gera uma degradação da qualidade da banda, né? Da qualidade de uso da banda. Para isso, existia até um protocolo do CSMA-CD, né? No caso Ethernet, que permitia com que você detectasse colisão. Quando a gente utiliza full duplex, todos esses problemas vão embora. Por quê? Porque no lugar de você ter um meio compartilhado, quando você liga um switch a um computador, por exemplo, você está ligando dois canais. Um canal, e daí que vem o termo full duplex, né? Ou seja, você tem um canal para enviar e receber, outro canal para enviar e receber. Então, nesse sentido, é como uma pista dupla, né? Uma pista comum dupla. Você pode enviar para um canal e receber por outro canal, e enquanto você envia e recebe dados, você não vai ter choque, né? Você vai dobrar a largura de banda e você vai ter zero risco de colisão, certo? Estou corrigindo. Não enviar e receber, e sim. Para cada canal, você vai ter a possibilidade de enviar e para o outro receber, né? Aí, bem, basicamente, para padrões Ethernet de alta velocidade, como o Ethernet Gigabit, você precisa, de fato, é um requisito utilizar o Full Duplex, né? E aí isso de fato dobra a sua largura de banda, a sua capacidade de comunicação e elimina por completo a questão, o risco de colisão, né? Outra característica da camada das portas do switch que é importante você considerar é a speed, né? A velocidade da porta. A porta ela pode ter, por exemplo, compatibilidade com velocidade de 10 megabits, ou de repente 100 megabits, ou portas gigabit Ethernet, ou seja, 1000 megabits. Essas portas, elas normalmente têm um método de retrocompatibilidade. Quer dizer o seguinte, se você tem uma porta de 1000 megabits em um switch, que está conectada a uma porta de 100 megabits em outro switch, ambos esses switches eles vão
negociar a velocidade, ou eles podem negociar a velocidade, se você habilitar esse mecanismo como automático. Então, eles podem negociar a velocidade e dos dois lados vão funcionar a 100 megabits. O que é que isso quer dizer? Que o switch de maior velocidade ele vai baixar a velocidade para que ambos consigam se comunicar na mesma velocidade. Então, assim, é um ponto importante de conhecer, por quê? Porque caso ocorra uma incompatibilidade de velocidade de portas, isso pode ser um erro que vai impedir a comunicação. Né? Vamos supor que um switch está fixo a 100 megabits e o outro está fixo a 1000 megabits, eles não vão se comunicar. Né? Como é que eu faço essas configurações no switch? Você vai entrar na configuração global, configura terminal, interface Fast Ethernet 01, por exemplo, se você quer configurar isso na porta Fast 0/1, ou Giga 0/1, se for interface Gigabit, né? E dentro da interface você vai usar o comando duplex full, speed e a velocidade. Né? Um outro aspecto importante de falar é o Auto MDIX. O que é isso? A princípio, para você comunicar computadores com switches, utilizando cabo Ethernet, não tem só um tipo de cabo. Você tem um cabo Ethernet, que é o que a gente chama de cabo direto, né? Você tem um outro cabo que inverte pares, que é chamado de cabo crossover, né? Que é um cabo cruzado. Então, assim, o objetivo do cabo cruzado é permitir comunicação de equipamentos do mesmo nível, né? De repente, você quer ligar um computador a outro computador via cabo de rede, sem nenhum intermediário, sem nenhum switch no meio do caminho. Você não conseguiria, a princípio, ligar com um cabo direto, um cabo comum, Ethernet, certo? Você precisaria, caso não houvesse o MDIX, o Auto MDIX, você precisaria utilizar um cabo cross para ligar um computador a outro computador. Já para ligar esse computador a um switch, que é equipamento de um nível diferente, digamos assim, você já não conseguiria utilizar com cabo cross, precisaria utilizar um cabo direto. Isso gerava uma confusão danada, né? Então, assim, o AutoMDix é muito útil nesse sentido, porque ele vai olhar como é que estão os equipamentos, como é que está a comunicação, e resolve essa questão do cabo ser direto ou cross. Então, assim, meio que acaba dando tudo certo, se você utilizar um cabo direto ou um cabo cruzado, certo? Aqui tem uma sequência de comandos interessantes para vocês verificarem as portas do switch, como show interface, show startup, config e running config, sendo o primeiro que mostra a configuração que está salva no switch, que vai ser usada a cada vez que o switch for ligado, e a configuração que está atualmente na memória RAM do switch, elas podem ser diferentes, né? E é nessa hora que você vai dar um write ou um copy running config, startup config, para salvar o que está na memória RAM na memória não volátil, por exemplo, caso você queira que o que está na memória RAM sempre seja carregado quando o switch ligar, dentre outros, né? E aí temos o comando show running config. O comando show running config, ele mostra a configuração atual que está aplicada à memória RAM. É um dos comandos mais úteis para a gente diagnosticar o que está acontecendo. A gente tem seções a seções de configuração, por exemplo, para porta, para interfaces VLAN. Bom, pessoal, com relação a acesso remoto seguro, existem algumas formas de a gente poder acessar um switch remotamente. A forma mais antiga, e quando eu falo remotamente, eu estou falando a partir de outra rede e através da pilha TCP/IP, por exemplo. Né? Então, assim, a forma mais antiga e mais comum era utilizando o programa Telnet, o protocolo Telnet. Então, o protocolo Telnet funciona lhe entregando uma linha de comando do switch remotamente. Então, você está em uma cidade, acessa aquele IP do switch via Telnet e consegue colocar o usuário e senha da mesma forma como você tem o acesso à linha de comando local do switch. Né? O Telnet funciona na porta 23, mas qual o problema? Toda a comunicação do Telnet é não criptografada, em texto plano. Então alguém pode entrar no caminho da comunicação e alterar os dados facilmente, ou ainda interceptar os dados. Então senhas, comandos, eles podem ser lidos por um atacante no meio do caminho. Então um protocolo que não é recomendado. Atualmente o protocolo recomendado é o SSH, que ele funciona na porta 22, TCP, e ele é um protocolo de acesso remoto seguro. Da mesma forma, ele entrega uma linha de comando para você, só que ele utiliza mecanismos de criptografia, como chaves pública e privada, e garante com que todo o fluxo de comunicação ele é embaralhado, ele é criptografado. Né? E aí, como é que a gente configura o SSH no switch? A primeira coisa que você tem que fazer é identificar se o switch, o roteador, ele é
ele suporta SSH, né? Então, no caso do switch Cisco, você pode utilizar o comando show version para verificar se ele tem a versão com o item K9, né? O K9 identifica que ele suporta recursos de criptografia. Então, se isso estiver habilitado, você já vai ter o suporte ao SSH. Em linhas gerais, no switch, o roteador, para configurar o SSH, você vai precisar talvez 6 etapas, né? A primeira seria verificar se de fato esse switch, o roteador, ele tem suporte a SSH. A segunda vai ser você configurar um domínio, utilizando o comando ipdomain name e um domínio para esse acesso a SSH. A terceira etapa, você vai gerar um par de chaves pública e privada que vão ser utilizados para a criptografia e descriptografia. Esse par de chaves você pode utilizar o comando cryptokey generate RSA no modo de configuração global, né? A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o comando, o que é cada coisa. Detalhe, se você já tiver gerado o par de chaves, você pode apagar esse par de chaves com o comando cryptokey zeroes RSA. Enfim, na quarta etapa, você vai configurar a autenticação dos usuários. O SSH funciona com base em usuário e senha. Você pode ter usuários locais no switch, então criar um usuário admin, senha, alguma coisa. Ou você pode utilizar um servidor Radius, um servidor de autenticação, por exemplo, em que o usuário e a senha não vão estar armazenados no switch, eles vão estar armazenados em um servidor próprio de autenticação que se comunica de forma segura com o switch. Exemplo, você tem uma rede com Active Directory, tem vários usuários, e aí você tem a autenticação centralizada, por exemplo, então seus usuários e senhas estão lá no Active Directory, e aí você pode fazer com que os usuários do SSH não fiquem duplicados, não é? Com senhas diferentes dos usuários centralizados. É uma boa prática também. Depois de configurar os usuários, você vai configurar as linhas VTY. O que é que isso quer dizer? O switch, o roteador, ele tem linhas de acesso, né? Linhas virtuais de acesso, chamadas VTY. Você tem que permitir explicitamente, por exemplo, o SSH passar nessas linhas. Então, você vai utilizar o comando, por exemplo, lá no modo de configuração global, transport input SSH. E aí você está aí permitindo que o SSH, que o switch seja acessado via SSH para essas linhas VTY, né? E você diz quais linhas você quer permitir. Por fim, você vai ativar a versão 2 do SSH. Bom, como é que eu acesso o switch via SSH? Existem vários clientes SSH, inclusive os próprios switches e roteadores, né? Mas se você está num notebook, no computador, se você estiver no Windows ou em alguns sistemas, tem várias versões, provavelmente uma boa, digamos assim, uma boa primeira experiência é você utilizar o programa PUT. Ele é um programa gratuito e, enfim, suporta SSH, Telnet, diversos protocolos. Tem versão com interface gráfica, né? A versão tem interface gráfica. Então, você vai utilizar o PUT, coloca o IP do switch, né? Obviamente o IP tem que estar acessível. E toda a configuração de IP máscara e gateway tem que estar bem feita, como a gente falou no vídeo anterior. Especialmente se você estiver em outra rede, né? Se você estiver na mesma rede, o gateway vai ser dispensável. E aí, bem, você vai colocar o IP do switch como destino, ele vai pedir usuário e senha, né? Vai pedir para você aceitar a troca de chaves, usuário e senha. Existem alguns comandos de verificação para a gente saber se o SSH está operacional no switch ou roteador. Um deles é o show IP SSH. Você vejam no print que a gente mostra aqui que o IP que o SSH está enable, o servidor SSH está habilitado na versão 2, né? E enfim, alguns detalhes de configuração. E você tem também o show SSH, que ele mostra sessões SSH, enfim. De repente o nome do usuário de quem está conectado naquele switch agora. Então tem um laboratório recomendado de fazer, que vocês vão fazer essa configuração do SSH, tá certo? E aí vamos lá, com relação à configuração dos roteadores. Configuração básica dos roteadores. É extremamente semelhante à configuração dos switches, certo? Em vários aspectos. A parte de nome de usuário, de hostname, senha, banner, linhas, acesso via linhas VTY, tudo isso vai ser bem semelhante. O que é diferente? Enquanto switches são plug and play, a princípio, então você vai tirar um switch da caixa, ligar, ele não vai ter nem botão de ligar, ele já vai ligar direto. E, assim, para um uso mínimo, você vai ligar dois equipamentos, eles já podem se comunicar nas portas do switch.
elas já vão estar habilitadas. No roteador a coisa funciona diferente. As portas vêm shutdown, você precisa fazer configuração para as portas, né? Então, assim, você ligou o roteador na tomada, ele não vai funcionar, né? Você vai ter que configurá-lo. Configuração básica é essa que está na tela, que a gente já conhece, né? Enfim, normalizar banner, garantir que tem nome do usuário, tanto para acesso remoto quanto para acesso local no console, senha para usuário privilegiado, criptografar a senha, tudo aquilo que a gente está acostumado, né? Por fim, aí no slide mostra o banner MOTD. Lembrando, o banner MOTD é aquele banner que aparece quando você vai acessar a linha, o switch via linha de comando, que ele tem um propósito principalmente legal, né? Ele não impede o usuário de acessar o equipamento, enfim, um usuário malicioso, um malfeitor. Ele não vai impedir, mas você tem um respaldo maior legal para dizer, ó, esse equipamento, ele é um equipamento de uso privado, o acesso a ele pode ter sanções legais, o acesso não autorizado, por aí vai. E aí você vai salvar as configurações com write, o copy, run config, startup config, ou seja, copiar a configuração que está na memória RAM para a memória não volátil. E aí, bem, roteadores podem, enfim, não só roteadores, mas roteadores podem ser configurados com a pilha dupla IP. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma rede de transição, que é muito comum atualmente, já que a gente está saindo de uma era IPv4, entrando em uma era IPv6, a gente pode precisar utilizar os dois tipos de protocolo IP ao mesmo tempo. A esse tipo de estratégia de transição dá-se o nome de pilha dupla. Quer dizer que o roteador, para aquela interface, ele vai ter um IPv4, uma máscara de IPv4, né, um gateway IPv4, e ele vai ter também, ao mesmo tempo, simultaneamente, outra pilha IPv6, que vai ter um IPv6, prefixo de rede IPv6, né, e gateway IPv6. Ou seja, você vai ter as redes IPv4 e IPv6 funcionando simultaneamente nos mesmos equipamentos. Sim, então, aquela questão que eu estava falando das interfaces do roteador, elas não são plug and play. Então, para ela estar disponível, você tem que ter configurado pelo menos um endereço IP, seja IPv4, seja IPv6, e tem que habilitar a interface. Como é que eu habilito a interface? No switch Cisco, e na maioria dos switches, os roteadores, a sintaxe é semelhante. Você vai entrar na interface e utilizar o comando no shutdown, ou alguma coisa semelhante no sentido de negar que ela fique desligada, logo ela vai ficar ligada, né? E aqui a gente tem um exemplo de configuração básica do roteador R1, né? Do que a gente vem falando aí nesse último exemplo. Então sugiro que vocês deem uma olhada, abram o packet tracer, configura ele com esses itens enfim, aqui tem um item que eu não falei que é o description. O que é o description? Documentação. Então, em uma porta, em uma interface seja serial, seja fibra, seja de cobre, faz sentido você utilizar o comando description para descrever o que é que aquela porta está ligando no lado atual e no outro lado, né? Por quê? Porque imagine que você está acessando dezenas de suítes e roteadores em uma organização e aí muitas portas vão se repetir, ou seja, a interface giga 0/0, 0/0, 0/1 tem num switch ou no roteador, tem em outro switch ou roteador, né? E aí quando você está com muita, digamos assim, muitas interfaces, muitos acessos remotos sendo feitos ao mesmo tempo, às vezes é difícil você se localizar. Peraí, que equipamento eu estou? Esse equipamento liga o que o que aonde? Essa porta é ligada aonde? Né? Então, assim, faz sentido você utilizar o description para documentar. Por exemplo, essa porta aqui é o link para a internet. Essa porta aqui é o link para o roteador tal. Essa porta aqui liga ao firewall. E aí você tem mais facilidade para gerenciar a sua rede, certo? Nos switches e roteadores, você também pode ter interface de loopback. Né? Interface de loopback é uma interface semelhante a uma interface física, só que ela é virtual, ela não existe de fato. A interface de loopback tem diversos propósitos e usos possíveis. Né? Muitas vezes você vai criar interface de loopback para testar alguma coisa. Né? Então, o que acontece? Quando você cria a interface de loopback, ela tem toda a pilha TCP/IP, e aí você manda a comunicação para a interface loopback, ela passa pela pilha TCP/IP em software, mas não deixa equipamento. Então isso pode ter utilidades para testes, como eu falei. Né? Um exemplo de interface de loopback é a que a gente está mais familiarizado, é a loopback que tem no computador, quando você pinga, por exemplo, o nome localhost, ou endereço IP 127.0.0.1 para IPv4. Para IPv6 é o 2.2.1. Então, assim, esse ping, ele testa a pilha TCP/IP e volta, né? Então, você tem como testar se está tudo ok.
em termos de software dentro do equipamento, né? Bom, tem um laboratóriozinho aqui de configuração das interfaces do roteador. E a gente começa a seção 1.5, que é verificar redes diretamente conectadas. Como é que eu testo essas coisas que a gente configurou até agora? Tem alguns comandos que são mais úteis e é bom a gente conhecer bem, né, até na ponta da língua. Um é o Show IP Interface Brief, certo? O brief vem de resumo. Então você tem o comando Show IP Interface. Quando você joga o brief, ele fica mais objetivo, digamos assim. Isso aí vai trazer, por exemplo, um resumo das interfaces, IP que está configurado na interface, aí você pode perceber que acabou esquecendo de configurar um IP na interface, de repente. E do mesmo jeito tem o Show IP Interface Brief, que serve para IPv4, tem o Show IPv6 Interface Brief, faz a mesma coisa para IPv6, né? Tem o comando Show Running Config Interface, e você diz qual é a interface. Então você vai ver como é que está a configuração daquela interface no arquivo running config, que está na memória RAM atual. Ou seja, como está configurada essa interface, como está a configuração dessa interface aplicada agora. Ah, professor, mas eu posso, no lugar de eu utilizar esse comando que você falou aí, show running config interface, a interface que é muito grande, eu posso usar só o show run e procurar manualmente a interface. Pode, né? Muitas vezes eu faço isso também. Qual é o problema? O show running config, você vai ver todo o arquivo de configuração e vai ter que sair procurando manualmente. Com o tempo, isso pode, como é que eu posso dizer? Literalmente toma um tempo que em uma situação que você está com muita pressa, ou numa competição, ou resolvendo um problema que tem urgência, alguma coisa nesse sentido, talvez esses tempos perdidos somados, ele seja ruim. Então é interessante você conhecer também os comandos mais diretos para aquele tipo de informação, né? Aí você tem o comando show IP route ou show IPv6 route, que é a versão IPv6, para você ver conteúdo da tabela de roteamento. Aí vamos lá, show IP interface brief. Essa é a cara do comando. Como eu falei, você tem a interface, vê se já tem IP configurado nela manualmente ou não. Se ela está up, por exemplo. Se ela está administrativamente desabilitada, ou seja, alguém foi lá e deu o comando shutdown na interface. Ou se ela está com status up, ou seja, alguém deu o comando no shutdown, ela subiu, mas o protocolo de linha pode estar down, ou seja, de repente do outro lado o protocolo de encapsulamento ele não está bem configurado, tem um mismatch, ou seja, um desencontro de encapsulamentos, né? Enfim, é aí que você vai diagnosticar diversos possíveis problemas. Né? E da mesma forma a gente tem a versão IPv6 deste comando. Aí, bom, o comando show IPv6 interface brief, ele traz os mesmos aspectos, só que traz algumas coisas a mais, características do IPv6, por exemplo, endereço de link local, né? Endereço de multicast, de grupo multicast, que essa interface se juntou, por aí vai. A gente tem o comando show running config interface, que ele exibe os comandos atuais aplicados à interface específica, né? Como a gente estava falando. Então, assim, eu consigo. Isso é basicamente um filtro para o show running config. O show IP route e show IPv6 route tem uma saída semelhante a essa da tela, à direita, né? Então, lá em cima você vê que tem uma legenda, né? Indicando que L significa uma rota local, C uma rota diretamente conectada, S é uma rota estática, ou seja, ela foi manualmente inserida. R já foi uma rota apreendida por um protocolo de roteamento dinâmico chamado RIP. E aí tem B para BGP, por aí vai. Aí você tem as configurações de rota, né? Digamos aqui, aquela estrutura bem definida do tipo, se o gateway de último recurso ele está habilitado, ele está configurado ou não. Digamos assim, a rede 192.168.10.0/24, há duas subredes, né, conhecidas aqui, acessíveis, uma que está diretamente conectada e uma local. E aí, ó, a diretamente conectada é 192.168.10.0/24 na interface gigabit 000, enquanto a rota local é 192.168.10.1/32. Interessante observar isso aqui, diretamente conectada na interface gigabit 000. Observe que enquanto a rota para a subrede, né, para diretamente conectado é uma rede, para a rota local é o próprio IP dessa interface, né? /32 é a maior máscara possível e ela simboliza que ele está falando especificamente do IP 192.168.10.1. Da mesma forma a gente tem para IPv6, né? Rede, prefixo e interface. Bom, é possível, como eu falei, você utilizar o comando show, que ele mostra o show running config, por exemplo, que ele mostra o arquivo de configuração inteiro, você tem que navegar ali, e você vai utilizando o more, né?
porque ele pagina, ou seja, o arquivo é grande, maior do que a página, vai mostrar a primeira parte do arquivo, e você aperta espaço e você vai navegando naquele arquivo. Essas pausas são após 24 linhas, né? Porém, você pode utilizar o caractere pipe e alguns comandos específicos para filtrar a saída, para você ir direto na parte do arquivo de configuração que lhe interessa. Por exemplo, filtrar por seção, para mostrar uma seção inteira. Filtrar por include, é basicamente encontrar uma ocorrência daquela palavra. Então, será que tem alguma coisa de BGP em alguma parte do arquivo? Então, é, enfim, você pode filtrar por exclude, que é o oposto. Pode filtrar por begin, que é mostra linhas que começam em certo ponto, mostra as seguintes, né? Então vai depender do que você está procurando, do que você quer exibir. A gente tem os recursos de histórico, né, de comandos. Então, nem sempre você precisa configurar todos, reescrever todo o comando. Muitas vezes você acabou de utilizar um comando igual ou semelhante, você aperta para cima, você consegue usar o mesmo comando ou, com as setas para o lado e para o outro, editar o comando. O que define esse tamanho de comandos guardados é o buff do history. E aí você tem o comando que você identifica o tamanho do buffer. Né? Bom, tem um laboratório aqui voltado para redes diretamente conectadas, e com isso a gente encerra o capítulo 1 do curso CCNA 2. Né? De novo, pessoal, esses vídeos ele não substituem a aula, são vídeos bem rápidos, bem objetivos. A ideia é mais dar para vocês um overview do conteúdo, o consolidado, de repente, depois da leitura, e permitir que vocês voltem mais rapidamente para o conteúdo, enfim, façam uma revisão, alguma coisa nesse sentido. Mas, de fato, vocês precisam ler o conteúdo do curso, né, do currículo, realizar os laboratórios, as atividades práticas, fazer os questionários e os exames de capítulo, né? E, de fato, participar interativamente das aulas. E aí a gente tem um aprendizado, de fato, consolidado, tá certo? Então, até a próxima.